Bom, no próximo domingo é Dia dos Pais e eu já quero convidar a Estela Azulay, que é educadora parental e fundadora da Escola de Pais, para bater um papo aqui no RF News. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Estela. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí para os seus ouvintes e telespectadores. Viu? Quando nós falamos em paternidade, existe aquela figura de que o pai precisa ser infalível, um super-herói. Essa figura de pai ainda faz sentido nos dias de hoje, Estela? Absolutamente nenhum. A gente vive hoje na era da humanização. E usando, inclusive, esse termo de super-herói, se a gente prestar atenção nos filmes da Marvel, da DC Comics, mais do que nunca, os super-heróis estão extremamente humanizados. Os super-heróis choram, perdem, fracassam, têm frustrações, né? Então, a própria imagem do super-herói hoje já está muito mais humanizada. O que dizer da imagem do pai? Também hoje a gente vive essa era da humanização dentro da nossa casa, onde a gente trabalha essas habilidades socioemocionais, como empatia, como compartilhamento de tarefas. Então, tudo isso vai humanizando a figura do pai, dos filhos, da mãe e da família como um todo, né? Então, essa coisa de pai é super-herói é realmente uma ideia totalmente antiquada. Você acredita que essa figura de pai se mostrar mais vulnerável, como você tem nos dito aí, diante dos filhos, isso pode resultar inclusive numa boa relação, numa melhora da relação entre pai e filho? Com certeza. Uma das ferramentas que eu trabalho quando estou dando mentoria para pais é exatamente o compartilhamento de emoções, né? Então, você assumir para o seu filho ou para sua filha que você está se sentindo triste, que você está preocupado, que você se sente inseguro, que você tem medo, ou seja, que você é um ser humano. Isso traz a possibilidade do seu filho também se permitir e aceitar esses sentimentos, emoções, como emoções normais que fazem parte do dia a dia. Isso é que cria resiliência, gente. Se a gente acredita que aquilo não existe, a gente não vai lutar quando aquilo surgir e tomar conta da gente, né? Então, essa vulnerabilidade que os pais demonstram ter permite que os filhos também lutem com as fraquezas e vulnerabilidades deles. É assim mesmo. Inclusive, para falar vulnerabilidade, tem que estar vulnerável, Estela. Me diz uma coisa, além dessa dica, né, sobre se mostrar mais vulnerável, de que outras dicas de ordem prática mesmo, no dia a dia, bem simples, elenca umas 3 para a gente aí, que dá para o pai fazer e garantir aí uma melhoria nessa relação com os filhos? Olha, a primeira dica que eu dou é o storytelling. O poder do storytelling, o poder da sua história pessoal na educação dos filhos. Quanto mais oportunidades você criar de contar as suas histórias de épocas que você era criança, era pré-adolescente, adolescente, você reviver isso, isso cria uma identificação muito grande. E os filhos começam a entender que os pais não nasceram a partir do momento que eles começaram a entender que os pais existem, né? Os pais têm uma história de vida e a história de vida é o que causa mais impacto na educação dos filhos. Aquilo que você superou, aquilo que você viveu, aquilo que você sentiu na pele. Uma outra técnica que é muito importante na criação desse vínculo é a técnica de conversas maduras. Então, desde pequenos, desde que eles já entendem do que se trata a realidade que eles vivem, eu estou falando aqui de crianças a partir de 5 anos, 6 anos, inclusive, os pais têm aquela mania de, quando eles estão falando de alguma coisa séria e os filhos chegam perto, eles param de falar, né? Não, é o contrário. É fazer com que os filhos façam parte da realidade da família, ter a conversa madura sobre temas que são importantes, relevantes, que fazem parte do dia a dia. Isso traz um sentimento de equipe. Isso envolve aquele filho no processo da família. Então, isso também é muito poderoso, muito forte. E outra coisa que é a firmeza com a gentileza. Então, hoje os pais se sentem muito na dúvida na hora de colocarem limites nos filhos, né? Acabam, às vezes, sendo muito duros, acabam, às vezes, sendo permissivos demais. Então, encontrar esse tom da firmeza e da gentileza, ou seja, falar firmemente através das regras estabelecidas na casa, porém com gentileza, sem faltar o respeito. Olha, são 3 dicas que, assim que aplicadas, vocês vão sentir a diferença, eu garanto.
Viu? Muito se fala também sobre a figura da mãe solo, né? Mas existem muitos pais nessa condição. Vamos incluí-los então no assunto. O que você diria que é essencial para cumprir essa missão de educar os filhos mesmo sozinho? Não exigir muito de si mesmo, né? Aquela coisa de querer suprir a falta de uma parceira, né, de uma mãe, ou não importa, a falta de uma segunda pessoa, isso pode fazer com que a sua própria função não seja exercida da melhor maneira possível. Então, olha, pais solos, não se culpem, não exijam que vocês sejam os dois, seja simplesmente o pai, seja você, com os seus limites, respeitando os seus limites, e assim vocês vão construir, gente, uma relação muito mais verdadeira e sincera, que é o que essa geração precisa. Relacionamentos verdadeiros dentro de casa, sinceros, porque o mundo aí fora está extremamente superficial. Tá excelente. Muito obrigado, Estela, pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, gente. Feliz Dia dos Pais. É isso aí.